na medida do possível, caminhando. Iniciei a gravação da nossa aula. Bom, começar, eu corrigi a prova de vocês, viu, gente? Vocês viram as notas, viram lá a correção? Professor, Oi, Isabela. eu não consegui fazer essa prova, queria até olhar com você no final da aula como que é a questão de substitutiva. Uhum. A suplementar está prevista para toda avaliação que o aluno perde, cuja nota for maior do que 20 pontos, sabe? Então, você pode fazer a avaliação suplementar. Eu Ela tenho vai... até justificativa, exame de Covid, aí se precisar Não, de isso prova. não precisa, não. Eu não cobro, não, porque a regra, a norma é muito vaga. Ela só Entendi. diz que o aluno perder, ele pode fazer. Então, você Alguns pode fazer a professores me prova. pediram, aí eu fiz e tenho aqui, se precisar eu envio, enfim. Não, para mim não é preciso, não, viu, Isabel? Tá bom. Tá bem? Aí Uhum. a prova, se eu não me engano, é dia 5. Dia 3, dia 1, se eu não me engano, dia 8, a suplementar. Tá? Tem que conferir direitinho no calendário, porque deixa eu olhar aqui para você rapidinho. E aí você manda, a gente faz e te manda, como que é? É mais ou menos o mesmo esquema das nossas provas, Ah, entendi, tranquilo. tá? Eu fiquei bem preocupada com isso, para falar a verdade. A única diferença é que a avaliação é do conteúdo todo, tá? Uhum. Deixa eu abrir aqui, deixa eu procurar. É isso mesmo, Isabela. Dia 8, a avaliação suplementar. Ai, ótimo que eu tenho uma outra dia 10, aí não ficaram as duas no mesmo dia, que eu perdi uma outra prova de estatística aplicada. Tá. Beleza, Então, beleza? obrigada. Boa noite. De nada, de nada. Gente, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eu tenho as anotações que eu acabei de fazer da aula anterior. Vocês se importam de eu usar as mesmas anotações com vocês para essa aula? Não, eu não. Maria Laura, Lucas, Anélio, Fabrício, Sérgio. Vocês têm alguma... Sem problema? Porque hoje é uma aula que acaba eu tendo que correr muito para escrever. Acabo tendo que escrever muita coisa. E aí, aproveitando as anotações que eu já fiz, a aula fica mais dinâmica, tá bom? Eu vou falar hoje para vocês sobre transformada inversa. Eu quero mostrar alguns exemplos mais a respeito de como você calcula a transformada inversa de uma função dada e como resolver um problema de valor inicial através da transformada de Laplace, tá? Essa aqui é a parte final agora do curso, como você resolve o problema de valor inicial com a transformada de Laplace. Lembrando que como nós não tivemos aula na semana passada, essa semana nós vamos ter aula síncrona hoje e na sexta também, tá? Para compensar aquela aula da semana passada. Eu já tinha escrito isso para vocês semana passada quando eu mandei a notícia, mas só para reforçar, na sexta-feira nós temos aula síncrona novamente. Beleza? Então hoje eu vou falar sobre resolução de PVI com a transformada de Laplace, sexta-feira, quarta-feira da semana que vem também. Bem? Eu ia liberar a lista de exercícios hoje, uma outra lista de exercícios para vocês. Na verdade, faltam duas listas de exercícios. Eu vou juntar as duas na pontuação, tá? Então vai ser uma lista só valendo 5 pontos. E eu vou liberar ela para vocês amanhã. Eu vou pegar minhas provas, a prova que eu apliquei no semestre passado, e vou deixar para vocês como lista de exercício. É pequena, é coisa de 3 questões, eu acho. Aí fica como uma lista de exercício final, valendo 5 pontos. Vai ser dissertativa também, tá joia? E aí eu libero amanhã e deixo ela até quarta-feira da semana que vem para vocês entregarem. Quarta ou sexta-feira da semana que vem, tanto faz. Tá bem? Mas aí eu libero amanhã para vocês.
Vamos lá, então, deixa eu compartilhar a minha tela. Aqui. E aqui vocês já estão vendo minhas anotações aí? Estão vendo aí, pessoal? Tá. Beleza. Então, como eu disse, eu quero reforçar um pouco a ideia do que é a transformada inversa de Laplace. Primeira coisa, a transformada de Laplace é definida como aquele limite, aquela integral imprópria, coisa e tal, e a gente conhece a transformada de Laplace para algumas funções. Para nos lembrarmos, é sempre bom ter em mãos a tabela de transformadas de Laplace, mas isso aqui te dá um conjunto limitado de transformadas de Laplace. Mesmo que você use a propriedade da linearidade da transformada de Laplace, você ainda assim não tem tantas funções para as quais você consegue calcular a transformada de Laplace. Mas é o que a gente tem. Então, só relembrando aqui, ó, a transformada da constante vai ser a constante sobre S. A transformada do cosseno é S sobre S ao quadrado mais A ao quadrado, cosseno de AT do seno, então você tem todas essas daqui. E nessa tabela, o que você tem é também a ideia da transformada inversa. O que é a transformada inversa de uma função? Ó, a transformada inversa de uma função, está escrito aqui, ó. Olha essa linha aqui em cima. Essa linha aqui, ó. A transformada inversa da função f grande é a função fzinho pequeno, tal que a f grande é a transformada da fzinho pequeno. Então, veja só. A transformada de Laplace da constante 1 é 1 sobre S. Qual é a transformada inversa de 1 sobre S? A função constante 1. A transformada de Laplace da função exponencial de AT é 1 sobre S menos A. Então, quem é a transformada inversa de 1 sobre S menos A? A função exponencial de AT. Tá? A ideia da transformada inversa, então, não é que você tem uma forma explícita para o cálculo dela. O cálculo da transformada inversa é feito através de um processo de identificação. Você tem uma expressão e você deve ser capaz de identificar essa expressão como a transformada de Laplace de alguém. Então, aqui, ó, só para registrar, a transformada de Laplace de t elevado a n é n fatorial sobre s elevado a n mais 1. Isso, então, quer dizer que a transformada inversa dessa expressão é t elevado a n. Então, a transformada inversa de n fatorial sobre s elevado a n mais 1 é t elevado a n. Você identifica isso daqui, então, como a transformada de alguém. Olha, isso daqui é a transformada de t elevado a n. Então, a transformada inversa disso é a própria t elevado a n. Mas nem sempre a coisa é tão trivial. Veja só uma modificação mínima aqui. Digamos que você queira calcular a transformada inversa de 5 sobre S ao cubo. Deixa eu até dar uma melhoradinha nessa expressão aqui para ficar mais fácil de ler. 5 sobre S ao cubo. Tá bom? 5 sobre S ao cubo é a transformada de Laplace de que função? Bom, não é diretamente aquela expressão, porque como o S ao cubo aqui, eu tenho que o N mais 1 do denominador aqui, ó, da potência do denominador, N mais 1 é 3. Então, o meu N é 2. Então, para você usar essa expressão que eu escrevi aqui em cima teria que aparecer 2 fatorial, e está aparecendo 5. O que você faz, então? Como 5 é constante, eu posso tirá-lo daqui de dentro, então 5, e posso colocar um 2 aqui nesse numerador. Só que para colocar 2, eu preciso dividir por 2 também, tá? 5 vezes 2 dividido por 2 é igual a 5, certo? Então, essa brincadeira que eu fiz aqui, tirando 5 para fora, dividindo por 2 e multiplicando por 2, não altera essa identidade. E agora sim, olha, 2 fatorial é igual a 2. Então, aqui eu tenho 2 fatorial sobre S elevado a 2 mais 1.
Isso daqui é exatamente aquela expressão lá de cima para o valor de n igual a 2. Portanto, a transformada inversa de 2 sobre s ao cubo é t ao quadrado, tá? O meu n é 2, e esses 5 meios que estava aqui. De outra maneira, pessoal, você poderia observar, só um complemento aqui, um parênteses, que 5 sobre s elevado ao cubo, deixa eu fazer um 5 mais bonito aqui, diferenciado s, 5 sobre s ao cubo, isso daqui, na verdade, é 5 meios de 2 sobre s ao cubo, e aí eu posso escrever que isso daqui é 5 meios da transformada de Laplace de t ao quadrado. E aí fica mais fácil você entender por que apareceu esse t ao quadrado aqui, ó. Então, se isso daqui é a transformada, você está calculando a transformada inversa dessa expressão, e você a identificou como a transformada de Laplace tá? 5 sobre s ao cubo é a transformada de Laplace de 5 meios de t quadrado. Então, quem é a transformada inversa dessa expressão? A transformada inversa dessa expressão é 5 meios de t ao quadrado. Como a gente tinha concluído. Tá? Qualquer dúvida, pessoal, eu não estou vendo o chat, tá? Então, qualquer dúvida pode me interromper e perguntar. Bom, fica melhor assim. Agora, um resultado extremamente importante que nós vamos precisar dele quando a gente estiver calculando transformadas inversas, e calcular as transformadas inversas vai ser o passo importante, o mais importante quando a gente for inverter, quando a gente for calcular a solução de um PVI, um desses resultados é esse teorema aqui, eu chamo o primeiro teorema de deslocamento, tá? O que ele estabelece? A transformada de Laplace do produto de duas funções não é o produto das transformadas de Laplace. Isso porque a integral do produto não é o produto das integrais. Mas para certas transformadas de Laplace, para certos produtos de funções, é possível você calcular a transformada de Laplace. Então, por exemplo, quando você multiplica uma função exponencial por uma função f que tem transformada de Laplace, qual é o resultado? Qual é a transformada de Laplace desse produto? A transformada de Laplace desse produto é a transformada de Laplace da função f, só que ao invés de você avaliar em S, você avalia em S menos A, onde A é o expoente aqui que está multiplicando a função f de t. O expoente da função exponencial que multiplica a função f de t. Por que se chama teorema do deslocamento? Porque se você tem uma função, uma variável s, e você calcula essa função na variável, no valor s menos a, isso significa que você pegou essa função f de s e você transladou essa função f de s para a esquerda ou para a direita, a depender do valor de a. Se a é positivo, você está deslocando para a direita. Se a é negativo, você está deslocando para a esquerda. Então, é por isso o primeiro teorema de deslocamento. Tá? Então, quando você multiplica uma função f de t pela exponencial de at, a transformada de Laplace desse produto é a transformada de Laplace da função f vezes s menos a. Nos vídeos que eu tenho separado, que eu tenho enviado para vocês, eu mostro por que essa identidade é verdadeira, tá, gente? Então assistam também os vídeos, que é bastante importante. Isso tudo está bem explicadinho lá. Tem mais exemplos resolvidos lá. Isso vai enriquecer o aprendizado de vocês. E aí, então, eu estou aplicando... Desculpem. Eu estou aplicando esse teorema para algumas funções que nós conhecemos a transformada de Laplace. A transformada de Laplace de t elevado a n é n fatorial sobre s elevado a n mais 1. Então, quem é a transformada de Laplace da exponencial de at vezes t elevado a n? É essa função, que é a transformada de t elevado a n, avaliado em s menos a. Isso daqui é uma maneira de você escrever, gente, que você está pegando uma função,
tá? Isso aqui, você está pegando uma função e avaliando ela em S menos A. Significa aqui, ó, posso reescrever aqui essa expressão aqui de cima, que eu poderia dizer também que é f de S, ó, só uma outra anotação, avaliado em S menos A. Significa que no lugar do S da função, você vai substituir por S menos A. É uma maneira de você escrever essa composição. Bom, então, a transformada de Laplace da exponencial de AT vezes t elevado a n vai ficar n fatorial, no lugar do S aparece S menos A elevado a n mais 1. Da mesma maneira, a transformada do seno de BT é B sobre S ao quadrado mais B ao quadrado. Está lá na tabela. Então, qual é a transformada de Laplace da exponencial de AT vezes o seno de BT? Então, vai ser essa transformada do seno avaliada em S menos A. No lugar do S, substituo S menos A. E você tem essa expressão aqui. Da mesma forma, transformada de Laplace do cosseno é S sobre S ao quadrado mais A ao quadrado, certo? Opa, A ao quadrado não, é B ao quadrado aqui. B ao quadrado. Então, no lugar do S, eu vou substituir por S menos A. Então, S menos A sobre S menos A ao quadrado mais B ao quadrado. Essas expressões compostas vindas do teorema do deslocamento, do primeiro teorema do deslocamento, vão ser muito comuns quando você tiver que resolver esse tipo de problema do exemplo que eu vou mostrar agora para vocês. Então, qual é a transformada de Laplace dessa expressão aqui? Essa expressão aqui, ela, na verdade, nesse exemplo aqui ainda não vai cair isso, não. É mais um aquecimento, tá? É mais um aquecimento. No próximo exemplo é que essas expressões vão aparecer. Então, eu vou resolver agora duas inversões com vocês e vai dar um certo trabalho. Foi até por isso que, como eu disse, que eu pedi para usar as anotações que eu já tinha feito para facilitar o desenrolar aqui da aula. Tá? Então, calcule a transformada inversa dessa função y de s. Como é que você calcula a transformada inversa? Como eu disse, você calcula por uma técnica de identificação. Você vai identificar essa expressão como a transformada de Laplace de alguém. E esse alguém será a transformada inversa dela. O único problema é que esse denominador, composto por esse produto, ó, S menos 1 vezes S ao quadrado mais 4, se você for procurar nessa listinha de 3 que eu coloquei aqui em cima, ele não aparece. Então, S menos A ao quadrado mais B ao quadrado é o denominador. S menos A elevado a potências aqui. Se você for lá na tabela de transformadas de Laplace do Reginaldo, aquele denominador, produto de dois polinômios, também não aparece aqui. Então, o que você precisa para calcular essa transformada inversa é manipular essa expressão original a fim de transformá-la em expressões separadas que possam ser identificadas com as transformadas de Laplace que você já conhece. E aí, então, nesse caso, as frações parciais vão ter um papel extremamente importante. Veja só, esse daqui é uma função racional cujo denominador é um produto entre um polinômio de primeiro grau, S menos 1, por um polinômio do segundo grau sem raiz. S ao quadrado mais 4 não tem raiz real. Então, quando você decompõe isso em frações parciais, você vai ter uma soma onde a primeira fração vai ter denominador S menos 1 e a segunda fração vai ter denominador S ao quadrado mais 4. E agora, esse denominador que aparece aqui e esse denominador que aparece aqui, eles já têm a forma dessa expressão aqui e dessa expressão nessa linha, nessa segunda linha, ó, S ao quadrado mais A ao quadrado, tá vendo? Então,
Só de você decompor a soma, a fração em somas parciais, em soma de frações parciais, você já consegue trazer a expressão para algo próximo do que você já consegue identificar, tá? Então, aqui vamos usar frações parciais e é muito comum ter que usar frações parciais quando você vai inverter uma transformada de Laplace, tá? E aí, então, aqui o cálculo padrão, olha, polinômio do primeiro grau, uma constante no numerador. Polinômio do segundo grau, uma função polinomial do primeiro grau no numerador. Multiplica aqui, ó, soma essas duas frações agora, então você vai ter que A vezes S ao quadrado mais 4 mais BS mais C vezes S menos 1. Então, aqui eu só somei essa fração. E aí, então, já que os denominadores dessas duas frações são iguais, os numeradores têm que serem iguais, desculpa. Então, 3, o numerador da y de S, tem que ser igual a essa expressão aqui, ó. E aqui eu já agrupei na potência quadrática, na potência linear e na potência nula, né, no termo constante. Então, como do lado esquerdo você não tem potência quadrática, A mais B é igual a 0. Como do lado esquerdo você não tem potência... Opa, do lado esquerdo você não tem potência linear, potência 1. Então, C menos B também é igual a 0. E a única comparação possível é entre um coeficiente constante. Do lado esquerdo eu tenho 3, do lado direito eu tenho 4A menos C. E o resultado, então, pessoal, é que os coeficientes A, B e C são 3/5, menos 3/5 e menos 3/5. Então, essa y de S aqui, essa y de S, quando eu pego e decomponho em frações parciais, eu posso escrevê-la dessa forma. 3/5 de 1 sobre S menos 1, menos S mais 1 sobre S ao quadrado mais 4. E aí, como eu disse, essas duas expressões aqui já podem me levar a identificar essa y de S como a transformada de Laplace de uma certa função. Vamos lá, então. 1 sobre S menos 1. 1 sobre S menos 1 é a transformada de Laplace da exponencial de t. Vamos lá na tabela de transformada de Laplace do Reginaldo, olha. A exponencial de AT, qual é a transformada de Laplace dela? 1 sobre S menos A. O que eu tenho aqui nessa expressão? 1 sobre S menos 1. Então, meu A aqui é 1 exponencial de t. S mais 1 ao quadrado sobre S ao quadrado mais 4, isso daqui é a típica expressão que você vai escrever como uma combinação de senos e cossenos. De seno e cosseno. Porque, veja só, voltando lá na tabela de transformadas, qual é a transformada do cosseno de AT? A transformada do cosseno de AT é S sobre S ao quadrado mais A ao quadrado. S. Qual é a transformada do seno de AT? A sobre S ao quadrado mais A ao quadrado. Voltando aqui na nossa tela, o A aqui, ó, deixa eu até escrever aqui, o A nesse caso aqui é 2, tá? O A é 2, 2 ao quadrado, 4. Então, eu vou escrever esse S mais 1 assim, ó. Eu vou escrever esse S mais 1 como sendo S sobre S ao quadrado mais 4. E isso daqui já é a transformada do cosseno. E aqui ficaria 1 sobre S ao quadrado mais 4. Mas eu preciso aparecer o 2 aqui em cima. Porque é A sobre S ao quadrado mais A ao quadrado. Então, já que aqui era 1, eu posso multiplicar e dividir por 2. Multiplicando e dividindo por 2, eu tenho aqui a transformada de Laplace do seno agora. Certo? Transformada de Laplace do seno, de 2t. Resultado disso é que essa expressão, então, ela é 3/5. A transformada de Laplace, 3/5 é constante, aqui eu posso ficar brincando com essa constante. 3/5.
A primeira parcela é a transformada de Laplace da exponencial de t. A segunda parcela é a transformada de Laplace do cosseno de 2t. E a terceira parcela é a transformada de Laplace do seno de 2t. 1/2 da transformada de Laplace do seno de 2t. Então, veja só, a sua função original, para a qual você está querendo calcular a inversa, você pegou essa função y de s e você identificou o y de s como a transformada de Laplace de uma função yzinho de t. É essa função yzinho de t, a sua transformada inversa. Como eu disse, você identifica a função y de s como a transformada de Laplace de uma função y de t. E é essa função y de t a transformada inversa da y de s. Então, a transformada inversa de y de s é 3/5 da exponencial de t menos cosseno de 2t menos 1/2 do seno de 2t. Ok? Perguntas nesse exemplo aqui, gente? Boa noite, Thaís. Perguntas nesse exemplo? Não? Posso seguir, então? Vamos lá. O segundo exemplo é menos simples. O segundo exemplo vai exigir um pouco mais da gente. Por quê? No segundo exemplo, já vai aparecer a ideia do primeiro teorema do deslocamento. Tá? Já vai aparecer a ideia do primeiro teorema do deslocamento. As expressões elas vão envolver translações das transformadas de Laplace de alguma função. Bom? Então tá aqui, ó, tá? Y de s é essa função racional, 2s menos 1 sobre s ao quadrado menos 1 vezes 4s ao quadrado mais 4s mais 5. Toda função racional em que o denominador envolver um produto, você já tem que pensar o seguinte, olha, uma função racional em que o denominador tem produto, eu vou precisar usar frações parciais. É inevitável, tá, gente? É inevitável. Então, aqui você tem que se ater ao polinômio s ao quadrado menos 1 e ao polinômio 4s ao quadrado mais 4s mais 5. E a primeira pergunta que você tem que se fazer é, esses polinômios, eles são fatoráveis? Eles têm raiz real? S ao quadrado menos 1 é um produto notável. S ao quadrado menos 1 é S mais 1 vezes S menos 1. Então, aqui eu já comecei a trabalhar a expressão, a fim de usar decomposição em frações parciais. Então, S ao quadrado menos 1 é fatorável. Qual é a fatoração dele? É um produto notável, então é S mais 1 vezes S menos 1. Agora, 4s ao quadrado mais 4s mais 5 não possui raiz real. Então, ele não se fatora. É um polinômio irredutível. Basta você observar que o discriminante vai dar b ao quadrado, 16 menos 80. 16 menos 80 dá menos 64. Então, o delta é menor do que zero. Esse polinômio não tem raiz. Esse polinômio, portanto, não se fatora. É irredutível. Então, essa é a decomposição em produto que você consegue aqui no numerador. E aí, então, você vai para a decomposição em frações parciais. Os polinômios de primeiro grau, constante sobre o polinômio. Constante sobre o polinômio. Então, A sobre S mais 1, D sobre S menos 1. O polinômio do segundo grau vai aparecer no numerador um polinômio do primeiro grau. Então, aqui, CS mais D sobre 4S ao quadrado mais 4S mais 5. Bom,
E aí fica como um exercício resolver e encontrar esses coeficientes. Exercício aqui, ó. Calcule os coeficientes. Da mesma maneira como eu fiz anteriormente, viu, pessoal? Você vai fazer essa multiplicação aqui e comparar os coeficientes. Você vai obter um polinômio no numerador, vai obter um polinômio no denominador. Aqui, ó, um polinômio aqui no numerador que tem que ser igual a 2s menos 1. E aí você vai comparando. Aqui vai aparecer um termo quadrático, que não aparece lá. Então, na hora que você encontrar o coeficiente do termo quadrático do lado direito, ele tem que ser 0. A mesma coisa, o coeficiente linear, aí vai ser igual a 2. O coeficiente constante vai ser igual a menos 1. E equacionando dessa forma, você vai ser capaz de... Na verdade, vai aparecer um coeficiente cúbico aqui também, tá? Você vai ser capaz de... Você vai encontrar 4 equações e 4 incógnitas, A, B, C e D, a fim de determinar esses coeficientes. E aí, resolvendo, vai aparecer uns números bem feios, tá? Eu já coloquei eles aqui na forma, inclusive na forma fatorada, para facilitar. Isso aqui é 16 vezes 22. Opa, sumiu. 16 vezes 22. Aqui é 16 vezes 5. Então, a sua y de S é igual a 6/5 vezes 1 sobre S mais 1, mais B sobre S menos 1. B é 2 sobre 13. 2 sobre 13 vezes 1 sobre S menos 1. Observa, o 16 sobre 65 eu coloquei em evidência aqui, tá? Então, menos 16 sobre 65, ó, negativo. 22S, que é o C, mais 5, que é o D, já que eu coloquei o 16 em evidência aqui nessa brincadeira. E mais uma vez, a partir de agora, eu preciso trabalhar essa expressão, cada uma das parcelas dela, a fim de identificar cada uma delas como a transformada de Laplace de alguém. Então, 1 sobre S mais 1, da mesma maneira que eu já tinha feito ali, ó, vamos voltar lá na transformada na tabela de transformadas. 1 sobre S menos uma constante, 1 sobre S menos uma constante, é sempre a transformada de Laplace da exponencial de AT, onde essa constante é o A aqui da exponencial. Como lá apareceu 1 sobre S mais 1, 1 sobre S mais 1, o A aqui é menos 1, certo? Então, 1 sobre S mais 1 é a transformada de Laplace da exponencial de menos t. Tá? A aqui é menos 1. Nesse caso, A é igual a 1. Então, 1 sobre S menos 1 é a transformada de Laplace da exponencial de t. E aí fica a pergunta, isso daqui, ó. Esse quociente feião aqui é a transformada de Laplace de quem? Tá? É isso que a gente vai precisar fazer. Então, vamos lá. Eu chamei isso daqui de H de S. Essa expressão toda aqui eu chamei de H de S. Vou mover minha tela aqui. Para cima. O H de S está escrito aqui embaixo. Escrito aqui, ó. E aí, o que eu fiz? Aquele 4 que estava aqui, ó, e aqui, eu coloquei ele em evidência. Isso vai facilitar a minha vida. Coloquei o 4 em evidência. Aqui era 5, ficou 5 sobre 4. Tá bom? E aí, então, vamos embora lá trabalhar essa expressão agora. Esse polinômio não tem raiz real. Toda vez que o polinômio não tem raiz real, você vai precisar completar quadrado nessa expressão. Bom, você vai inevitavelmente ter que completar quadrado. E aí, o que acontece? S ao quadrado mais S mais 5 quartos. Veja, você pode escrever 5 quartos
5/4, você pode escrever como 1/4 mais 1. Tá? 5/4 é igual a 1/4 mais 1. E aí, então, veja que s² mais s mais 5/4 é igual a s mais meio ao quadrado mais 1. Veja, vai ficar s² mais 2s vezes 1 meio mais s, mais 1/4 mais 1. 1/4 mais 1, 5/4. Então, tá aqui. Tá? Esse polinômio, eu posso completar quadrado nele e escrevê-lo dessa forma. E por que eu fiz isso? Porque agora, gente, quando você fez essa complementação de quadrado, eu vou voltar a tela ali em cima, no primeiro teorema do deslocamento, que eu mostrei para vocês agora há pouco. Ó. No primeiro teorema do deslocamento, veja, aparece aqui s menos a ao quadrado mais b ao quadrado. Essa expressão aqui é a típica expressão que eu tenho. É a expressão que aparece naquele exemplo lá embaixo. Ó. Tá? É a expressão que aparece aqui. Onde, nesse caso, o valor de b é igual a 1, 1 ao quadrado dá 1, e o valor de a é igual a menos meio. Ó. É s mais meio. Lá aparece s menos a. O valor de a aqui, então, é menos meio. Tá? O valor de a é menos meio. Esse a igual a menos meio significa que, ao identificar a transformada de Laplace aqui como a transformada de Laplace de uma função, ela foi transladada ao ser multiplicada pela exponencial de menos t sobre 2. Voltando lá na expressão anterior. Ó. Opa, voltei muito. Voltando aqui, ó. Tá vendo? A transformada de Laplace da função exponencial de at vezes o seno de bt é igual a b sobre s menos a ao quadrado. Então, esse a que aparece aqui nessa potência é exatamente o a da exponencial de at. E o b que aparece aqui é o b do seno ou do cosseno, tá certo? Então, aquela expressão lá de baixo, eu vou trabalhar para fazer aparecer um seno e um cosseno, tá bom? Na transformada do cosseno, aparece s menos a sobre s menos a ao quadrado mais b ao quadrado. Na transformada do seno, aparece b sobre s menos a mais b ao quadrado, no denominador. Então, eu preciso trabalhar essa expressão do numerador para fazer aparecer um s mais meio, tá? Eu preciso fazer aparecer um s mais meio se eu quero um cosseno. E eu preciso também fazer aparecer um 1, se eu quero um seno. Veja só como é que eu vou fazer isso. Eu sei que a metade de 22 é 11. Então, esse s mais meio aqui, eu estou pensando no 1 meio como a metade do 22s. Por isso que eu coloquei esse 11 aqui. A metade de 22 é 11. É por isso que eu somei e subtraí 11 nessa expressão aqui de cima. Posso fazer isso? Posso. Essa identidade não foi alterada. Tá? Só que agora, quando eu colocar o 22 em evidência, veja, vai ficar 22 vezes S mais 22 vezes 11. 22 vezes 1 meio dá 11. 22 vezes 1 meio, desculpa, que dá 11. Tá? Então, aqui apareceu, ó, o S mais meio do cosseno, da transformada de Laplace, da exponencial de menos t sobre 2 vezes o cosseno. Então, agora, pronto, agora eu terminei, porque agora eu só preciso separar isso daqui em duas partes, ó. A minha função h de s, então, é 1/4, esse 1/4, né, do 4 que eu coloquei em evidência. Aqui o 22 está multiplicando esse s mais meio, então, 22 vezes s mais meio sobre s mais meio ao quadrado mais 1, menos 6 vezes 1 sobre s mais meio ao quadrado mais 1. E aí pronto. Essa expressão que eu labutei, que eu briguei aqui para manipular, o resultado dessa expressão manipulada
Então, ó, esse caixotinho vermelho, lembrando, o meu A é um menos 1/2, o meu B é 1. Então, isso daqui é a transformada de Laplace da exponencial de menos t sobre 2 vezes o cosseno de t. Tá? Então, aqui, ó, exponencial de menos 1/2 vezes de t, né? AT, cosseno de BT. B é 1. Da mesma forma, exponencial de menos t sobre 2 vezes o seno de t. Estou usando aquelas formulazinhas do teorema da translação, o primeiro teorema do deslocamento que eu mencionei ali agora há pouco. E aqui eu só fiz uns ajustes nas constantes, olha. 22 sobre 4 é 11,5, 6 sobre 4, 3,5. Então, essa função h de s que apareceu aqui, né? Ó, de onde é que veio essa função? Essa função ela está aqui, ó. A minha y de s que eu quero inverter, depois que eu decompus em frações parciais, ela foi escrita dessa forma. E aí eu peguei a parte mais complicada para escrevê-la como a transformada de Laplace de alguém. Essa função h de s é a transformada de Laplace dessa expressão que nós temos aqui. Ó. Bom, dessa expressão que nós temos aqui. Para concluir, então, esse exemplo, eu vou escrever a função y de s. Seria bom, eu vou diminuir o zoom aqui, vejam se vocês conseguem enxergar. Vai ficar muito ruim. Quero colocar tudo numa tela só. Aqui, ó. Beleza. Vocês conseguem ver ainda, gente? Conseguem ler direitinho aí? Tá dando para ler? Eu vou supor que sim. Então, ó, y de s. 6/5 de 1 sobre s mais 1. Só que 1 sobre s mais 1 é a transformada de Laplace da exponencial de menos t. Então, isso daqui, ó, 6/5 da transformada de Laplace da exponencial de menos t. 2/13 da transformada de Laplace da exponencial de t. Menos 16 sobre 65, que é essa constante aqui, ó, 16 sobre 65, da transformada de Laplace que eu obtive. Então, 16 sobre 65 vezes essa expressão toda. 11,5 da exponencial de menos t sobre 2, cosseno de t, menos 3,5 da exponencial de menos t sobre 2, seno de t. Então, veja, novamente, reforçando a ideia, você não calcula de forma direta a transformada inversa de uma função y de s. O que você faz é identificar essa função y de s como a transformada de Laplace de uma determinada função, e essa função vai ser a sua transformada inversa. O resultado, então, é que a transformada inversa que eu queria calcular é exatamente essa expressão aqui, ó. 6/5 da exponencial de menos t mais 2/13 da exponencial de menos t. E aqui agora, ó, multiplicando esses coeficientes, 16 por 2 vai dar 8, 8 vezes 11, 88 sobre 65, exponencial de menos t sobre 2, cosseno t. Aqui, 16 por 2 dá 8, 3 vezes 8, 24 sobre 65, exponencial de menos t sobre 2 vezes o seno de t. Então, esse é o resultado que nós estávamos procurando, transformada inversa que eu estava procurando, fica aqui, ó, determinada. Professor, Ok? Oi, boa noite. Você pode boa refazer noite. só aquela parte que você fez ali em cima, de 1/4, aquele Aqui, S mais meio, isso. Você pode só explicar de novo para mim ver como você chegou nesse resultado? isso aqui, esse denominador, Isso mesmo.
Não, esse é um Então, pouco depois, professor. O aqui, numerador mesmo. Isso. o numerador. Posso, claro, vamos lá. Deixa eu só. Tá dando para ler bem? Quem foi que me perguntou? Oi, professor. O João. Ô, João, tá Tô dando para ler conseguindo bem ver. aí? Tô Então, conseguindo ver. beleza. É porque eu diminui um pouquinho o zoom aqui para aparecer mais. Veja só, o João. Você tá manipulando esse numerador. Deixa eu voltar na expressão ali em cima, quando eu tenho as transformadas de Laplace das funções. Veja só, João. Quando você calcula a transformada de Laplace do seno e do cosseno multiplicadas pela exponencial, o numerador ele indica para o denominador, esse s menos a ao quadrado mais b ao quadrado, ele mais ou menos vai dar uma indicação do que você precisa obter no numerador, tá? Então, se você lá naquela expressão identificou o seu a e identificou o seu b, para que você tenha a transformada de Laplace do seno multiplicada pela exponencial, aqui em cima precisa aparecer o valor constante b, esse b aqui. Para aparecer a transformada de Laplace do cosseno multiplicado pela exponencial, precisa aparecer S menos A. Tá bem? Aí, veja só, no nosso exemplo. No nosso exemplo, o valor B é igual a 1 e o valor A é menos 1,5. Então, esse numerador que eu tenho, 22S mais 5, ele precisa ser trabalhado a fim de que apareça um S mais meio lá de algum jeito e a fim de que apareça um 1 lá em cima de algum jeito. Não dá para você apagar o 22S mais 5 e escrever S mais meio mais 1, porque isso alteraria a identidade. Então, o que você precisa é manipular essa expressão a fim de fazer aparecer esses elementos que você quer. Tudo bem? E aí, como eu preciso do S mais meio aqui em cima, eu vi que o S estava multiplicado por 22. E aí eu pensei o seguinte, olha, a metade de 22 é 11. E é por isso que eu estou somando 11 aqui, ó. Porque se agora eu colocar o 22 em evidência nesse pedaço, ao colocar o 22 em evidência nessa soma aqui, ó, deixa eu marcá-la para você. Se você coloca o 22 em evidência nesse pedacinho aqui, o que vai acontecer? Vai te gerar esse camarada aqui, ó. 22 vezes S mais meio é 22S, mais 22 vezes 1 meio, 11. Ah, como é que você... Isso daí é a coisa macetada mesmo, não tem jeito. Isso daí é com a prática mesmo que você vai adquirindo essa habilidade. Quando envolve frações assim, é um pouquinho mais chato. Mas se forem números inteiros, nem é tão chato assim, não dá tanta dificuldade não, tá? E aí, então, menos 11 mais 5 vai dar menos 6, tá? Ficou mais claro agora? Ficou, entendi. Beleza? Você tem que Beleza. fazer aparecer o S mais meio. O principal é esse S mais meio aqui. O valor constante é fácil, né? Mesmo se aqui fosse, por exemplo, depois eu vou resolver um outro exemplo, isso vai ficar... Mesmo que aqui fosse um outro valor, quando é só a constante, é fácil. Pô, é 6 é a constante que você precisa? Não. Então você coloca ali em evidência, e aí você vai colocar, multiplicar e dividir pela constante que você quer que apareça. É mais fácil, é mais simples nesse caso. Tudo bem? Beleza, professor, obrigado. Nada, rapaz. Então, agora, deixa eu só pegar um copo d'água aqui, gente, rapidinho. Já volto. Então, a gente agora, né, com essas ideias de cálculo transformado inverso,
já um pouco mais amadurecidas, a gente pode resolver um PVI usando a transformada de Laplace. O problema é que um PVI envolve derivadas, né? Um EDO. Então, para você resolver um PVI usando a transformada de Laplace, você precisa saber o seguinte: como é que a transformada de Laplace atua sobre as derivadas de uma função, tá? Então, isso é um teoremazinho simples de você verificar. Eu faço essa demonstração nos vídeos que eu gravo, então, que eu gravei para vocês, então fica, né? Mais uma vez o apelo, vamos assistir os vídeos lá, essas coisas estão todas mastigadinhas, estão bem, tá bem explicadinho lá nos vídeos, tem mais exemplos, então assistam os vídeos que eu venho marcando para vocês. É bem importante, muito importante. E lá eu mostro essa propriedade. A transformada de Laplace da derivada de uma função, e aqui eu estou pedindo o seguinte: a função f, as suas derivadas, são todas elas funções admissíveis, no sentido de que essas funções, elas são contínuas por partes, e elas não crescem ilimitadamente, elas não crescem mais rápido do que uma função exponencial, tá? Elas têm um crescimento limitado pelo crescimento exponencial. Nesses casos, você garante que a função possui transformada de Laplace. Então, eu estou admitindo que tanto a função f possui transformada de Laplace, e aqui eu estou denotando, ó, a transformada de Laplace da função f é uma função f da função f de t, é uma função f de s, a notação padrão. E eu estou admitindo que f', f duas linhas, f três linhas, também elas possuam transformada de Laplace. Só que aí é que está. A transformada de Laplace dessas derivadas, ela se relaciona com a transformada de Laplace da própria função f. Veja só, a transformada de Laplace da primeira derivada, a transformada de Laplace de f' de t, é igual a s vezes f de s menos f de zero. A transformada de Laplace da derivada segunda, como é que você obtém? Multiplica essa expressão aqui toda por s. Então vai ficar s ao quadrado vezes f de s, menos s vezes f de zero, e aí você vai e subtrai f' de zero. Tá? Subtrai f' de zero. Como é que você obtém a transformada de Laplace da derivada terceira? Faz a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Pega essa linha anterior, multiplica por s. Então vai ficar s ao cubo vezes f de s, menos s ao quadrado vezes f de zero, menos s vezes f' de zero, e aí você vai e subtrai a derivada segunda. Você multiplica a linha anterior e, ao fim, multiplica a linha anterior por s, e, ao fim, você subtrai a próxima derivada. Você estava aqui na derivada primeira, subtrai a derivada segunda, calculada no zero. Ok? Então, dessa maneira, você poderia continuar aqui fazendo essa construção para todas as derivadas. No fim, a transformada de Laplace da derivada de ordem n vai ficar s elevado a n vezes f de s, menos s elevado a n menos 1 vezes f de zero, menos todas as derivadas aqui, a potência vai diminuindo até você chegar na derivada n menos 1, que é a derivada anterior a essa daqui. A derivada de ordem 3, você chega na derivada de ordem 2. Transformada de Laplace da derivada de ordem 5. Aqui você vai chegar na derivada de ordem 4, avaliada em zero. Tá? Mas essas três aqui já são mais que suficientes para os problemas que nós vamos resolver. Bom? Então vamos lá. Vamos resolver um PVI agora. Tá bom? Vamos resolver um PVI. Então eu estou aqui, ó, com uma EDO, coeficientes constantes,
positivos. Isso daqui, ó, é um problema massa-mola, por exemplo, tá? A massa é 1, coeficiente de amortecimento 2, força elástica 3. Só que isso daqui seria um sistema massa-mola com uma força externa atuando sobre ele, que a gente não viu, eu não falei para vocês, mas você tem essa força externa aqui. As condições iniciais desse PVI são y de 0 igual a 1, y' de 0 igual a 0. Bom? Então, esse PVI, gente, é um PVI que eu poderia resolvê-lo usando as técnicas que a gente já conhece. Eu precisaria, primeiro, resolver a EDO homogênea. Depois, usando coeficientes a determinar, que seria o mais fácil aqui, calcular uma solução particular para essa EDO não homogênea. Com isso, você encontraria a solução geral da EDO e aí precisaria impor as condições iniciais para encontrar a solução do PVI. Vocês vão ver que a transformada de Laplace vai resolver tudo de uma vez só. Na verdade, vai resolver em 2 passos. O primeiro passo em que você calcula a transformada de Laplace da equação, obtendo a transformada de Laplace da solução, tá? E aí o segundo passo, que é o passo de inversão. Tá? Esse passo de inversão, como eu já mostrei nos exemplos anteriores, inverter costuma dar um certo trabalho. É aí que realmente a gente vai ter um pouquinho de trabalho. Então, veja só para fixar a notação aqui, eu tenho 2 y, tá, gente? Esse yzinho bordado, y de t, é a solução, é a incógnita da minha equação. Quando eu calcular, eu vou obter a solução y de t. E eu tenho esse y de s, que é a transformada de Laplace de y de t. Tá? Então, não confundam essas letras. É a mesma letra, eu estou usando a letra minúscula para representar a incógnita da equação, e eu estou usando a letra maiúscula para representar a sua transformada de Laplace. Bom? Então, como é que você resolve um PVI usando a transformada de Laplace? O primeiro passo é você vai calcular a transformada de Laplace da equação. Vou calcular a transformada de Laplace da equação. Uso a propriedade de linearidade. Então, isso vai ficar a transformada de Laplace da derivada segunda mais 2 vezes a transformada de Laplace da derivada primeira mais 3 vezes a transformada de Laplace da y, certo? Igual a transformada de Laplace de t vezes a exponencial de 2t. Eu passei a exponencial de 2t para frente, porque eu vou usar o primeiro teorema do deslocamento aqui, ó. Uma exponencial multiplicando uma função. Bom? Então, qual é a transformada de Laplace? Vamos resolver esse lado aqui logo, ó. Qual é a transformada de Laplace da função t? A transformada de Laplace da função t é 1 sobre s ao quadrado. Como você está multiplicando t pela exponencial de 2t, o primeiro teorema do deslocamento vai dizer o seguinte, olha, a transformada de Laplace desse produto, eu poderia até escrever isso daqui em 2 partes. Vou escrever isso assim, peraí. Vou apagar isso aqui. A transformada de Laplace do produto é 1 sobre s ao quadrado, só que avaliado em s menos 2. 1 sobre s ao quadrado é a transformada de Laplace da função t. E por que eu vou avaliar em s menos 2? Porque eu estou calculando a transformada de Laplace da exponencial de 2t vezes t. Então, esse 2 que aparece aqui, ó, é por causa do 2 da exponencial. Tá bom? Agora, transformada de Laplace da derivada segunda. Só olhar ali para cima, ó. S ao quadrado vezes a y de s. Né? Só para lembrar aqui, ó.
y aqui faz o papel da minha f lá de cima, menos s vezes y de 0, menos y' de 0. Tá vendo? Trocando f por s. Desculpa, f por y, perdão. Transformada de Laplace da derivada primeira, duas vezes s vezes y de s, menos y de 0, transformada de Laplace da derivada primeira, mais 3 vezes y de s. Y de s é a transformada de Laplace de y de t. Bom, do lado direito aqui a gente já tinha calculado. E aí, pessoal, veja só, olha, observa que essa parcela aqui, ó, essa parcela aqui tem y de s. Essa parcela aqui tem y de s. E essa parcela aqui também tem y de s. Então, eu posso colocar o y de s em evidência e eu tenho s ao quadrado mais 2 vezes s mais 3, essa soma multiplicando y de s. O y de 0 vale quanto? Lembra que eu falei que eu não ia precisar me preocupar com as condições iniciais? As condições iniciais já vão ser absorvidas nesse processo. Olha, eu preciso usar aqui o valor de y de 0, e y de 0 igual a 1. Então, ficou aqui menos s vezes 1, menos s. Y' de 0, y' de 0 é igual a 0, morreu. Mais 2 vezes menos 1 aqui, ó, y de 0. Apareceu menos 2. Essa expressão aqui, ó, 1 sobre s ao quadrado avaliado em s menos 2, vai aparecer aqui s menos 2 ao quadrado. Bom? E aí, então, eu posso isolar, eu vou reescrever essa expressão aqui, que ficou ruim. Aqui eu vou ter S menos 2 ao quadrado. Não melhorou muito, não. Eu ia apagar tudo. Peraí, deixa eu apagar tudo aqui. Bom, aqui também. E aí agora, só uma pausa. Como eu falei, usando a transformada de Laplace, você tem dois passos. Você tem o passo em que você calcula a transformada de Laplace da equação a fim de obter a transformada de Laplace da solução. Esse passo a gente acabou de concluir. Tá? É só você isolar o y de s aqui, ó. Passa o s menos s menos 2, passa para cá s mais 2. E aí depois esse polinômio aqui, você passa dividindo. Então você tinha 1 sobre s menos 2 ao quadrado, ficou 1 sobre s menos 2, vezes s ao quadrado mais 2s mais 3. E o s mais 2 passou dividido por s ao quadrado mais 2s mais 3. Não tem jeito, pessoal, é uma péssima estratégia você querer somar essa expressão. Não some. Trate cada uma dessas parcelas separadamente. É por isso que eu falei assim, ó, vou chamar de h de s essa primeira expressão e vou chamar de g de s essa segunda expressão, tá? E isso vai facilitar o processo de inversão. Porque, como eu disse, dois passos. Primeiro, calculo o y de s. Segundo passo, inverto o y de s, para calcular a solução y de t. Então, o que eu vou fazer agora é inverter. E para facilitar esse processo de inversão, eu estou separando isso daqui nessas duas parcelas. São bem claras, bem nítidas essas duas parcelas. Não junte essas duas coisas.
trate elas separadamente, tá bom? Então, eu vou começar a inverter essa segunda parcela. É a mais simples. Vou começar por ela. Nessa segunda parcela, eu não preciso usar decomposição em frações parciais, porque aqui eu só tenho esse polinômio do segundo grau e esse polinômio do segundo grau não tem raiz. Veja, o discriminante aqui vai dar 4 menos 12, vai dar menos 8. Então, o delta aqui é menor do que zero. Esse polinômio do segundo grau não tem raiz. Sempre que o polinômio do segundo grau não tiver raiz, o que você deve fazer é completar quadrado, tá? Então, completando o quadrado, e aqui o João, foi o João que me perguntou agora há pouco, aqui é mais fácil essa manipulação, porque o quadrado aqui é de números, mais ou menos, números inteiros, tá? Então, o que vai acontecer? Veja, S ao quadrado mais 2S mais 3, eu posso escrevê-lo assim. S mais 1 ao quadrado mais 2. Veja, dá S ao quadrado mais 2S mais 1, 1 mais 2, 3. Então, você volta lá naquela expressão. E aqui, ó, já apareceu aquele denominador típico da transformada de Laplace do seno e do cosseno transladados pelo teorema do deslocamento. Então, Muito para mais essa fácil, né, situação... professor? É Com fração é mais, zebra. é mais simples de você... Você vai ver aqui, ó, né? Na hora que a gente concluir. Então, ó, S mais 1 ao quadrado mais 2, o meu A é igual a menos 1. O meu B, você tem que lembrar que isso daqui, ó, é B ao quadrado. Então, se o B ao quadrado é igual a 2, o meu B é igual a raiz de 2, nesse caso. Tá? E agora você precisa manipular esse S mais 2 a fim de aparecer S mais 1 e o valor constante, depois você manipula para aparecer a transformada do seno. Tá? Então, aqui é bem simples. Veja, S mais 1 mais 1. Esse S mais 1 já é a parte que vai aparecer a transformada de Laplace do cosseno. E aqui o 1, deixa eu apagar aqui e fazer isso em duas partes aqui, ó. Ficaria 1 aqui, né? Esse 1 que está aqui, tá aqui. Só que, para isso daqui ser a transformada de Laplace do seno deslocado, eu preciso fazer aparecer esse raiz de 2 lá em cima. Aí é trivial, porque para fazer aparecer o raiz de 2, basta você multiplicar e dividir por raiz de 2. Então, vou colocar aqui raiz de 2 e aqui 1 sobre raiz de 2. E agora pronto, olha, essa expressão é a transformada de Laplace do cosseno de raiz de 2t deslocado pela função exponencial de menos t. Então, aqui, essa expressão toda é a transformada de Laplace da exponencial de menos t vezes o cosseno de raiz de 2t. Essa expressão toda aqui é a transformada de Laplace da exponencial de menos t vezes o seno de raiz de 2t. E aqui só o ajuste da constante, ó, é 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2 é raiz de 2 sobre 2. Bom? Viu, João, como é que é mais simples no caso com os números inteiros? É, bem mais tranquilo. É. Então tá, veja só, deixa eu mostrar aqui, ó, deixa eu voltar. A minha y de S, eu tenho duas parcelas a inverter. Eu já inverti a parcela g de S. Tá certo? Por que eu já inverti a parcela g de S? Porque eu já identifiquei g de S como a transformada de Laplace dessa função, olha. Então, se você quiser escrever, a transformada inversa de g de S é exponencial de menos t vezes o cosseno, mais raiz de 2 sobre 2 vezes o seno.
Não vou escrever isso agora para não gastar tinta de caneta. E eu vou agora para a segunda parcela. E aí a segunda parcela vai me dar um trabalho adicional. Por que que ela vai me dar mais trabalho? Porque eu vou precisar decompor essa fração, esse quociente numa soma de frações parciais, tá? Para a função h de s, eu tenho um produto no denominador. Para a função h de s, eu tenho esse produto aqui, olha, s menos 2 ao quadrado, vezes s ao quadrado, mais 2s, mais 3. Então, aqui, eu preciso decompor em frações parciais, não tem jeito. E aí, lembrando, como eu tenho esse polinômio no numerador, esse polinômio do primeiro grau elevado ao quadrado, na hora de decompor em frações parciais, por causa dessa potência 2 aqui, eu tenho duas parcelas relacionadas a esse fator. Eu tenho a sobre s menos 2 mais b sobre s menos 2 ao quadrado. Então, esse fator s menos 2 ao quadrado, ele está decomposto aqui, ó, nessa soma, tá? E aí o polinômio s ao quadrado mais 2s mais 3 vai aparecer a parcela cs mais d sobre s ao quadrado mais 2s mais 3. Novamente, eu vou deixar para vocês verificarem que... vou deixar para vocês verificarem que... Isso, vou deixar para vocês verificarem... Oh, Jesus, fugiu aqui. Para vocês verificarem que esses coeficientes A, B, C e D são dados através desses valores que estão escritos ali. Tudo bem? Então, a minha função h de s, ó, A sobre S menos 2. Então, menos 6 sobre 121 vezes 1 sobre S menos 2. Mais 1 sobre 11 vezes 1 sobre S menos 2 ao quadrado, mais 1 sobre 121 vezes 6s mais 13 sobre s mais 1 ao quadrado mais 2. Esse denominador aqui eu já completei quadrado nele, já aproveitei a minha conta ali de cima, já completei quadrado nele aqui. As duas primeiras parcelas, pessoal, as duas primeiras parcelas são fáceis de serem identificadas, tá? 1 sobre s menos 2 é a transformada de Laplace da exponencial de 2t. Como é que eu sei? Se eu não lembro dela, eu venho aqui na tabela de transformadas, ó. E está aqui. 1 sobre s menos a é a transformada de Laplace da exponencial de at. 1 sobre s menos 2 ao quadrado apareceu aqui em cima, olha, quando eu calculei a transformada de Laplace de quem? Opa, peraí. Na hora que eu calculei a transformada de Laplace da exponencial de 2t vezes t, resultou exatamente em 1 sobre s menos 2 ao quadrado. Então, quem é a transformada inversa desse camarada? Ou melhor, isso daqui é a transformada de Laplace da exponencial de 2t vezes t. Voltando lá para baixo, essa parcelazinha aqui é a transformada de Laplace da exponencial de 2t vezes t. Resta o quê? Resta esse pedaço, olha. Resta esse pedaço. E aqui, o que você precisa fazer é o mesmo tipo de manipulação que foi feito ali em cima. Tá? O mesmo tipo de manipulação que você fez ali em cima. Você precisa fazer aparecer um S mais 1 aqui. Tá? Você precisa fazer aparecer um raiz de 2. Como é que você faz essa brincadeira? Vamos começar pelo S mais 1. Como você tem 6S aqui e você precisa fazer aparecer um S mais 1, não é simplesmente você colocar aqui, né, alguém poderia querer fazer assim, ó, isso daqui é 6S mais 1. Não, o S mais 1 tem que aparecer, já que você tem o 6 multiplicando o S,
para você fazer aparecer o S mais 1, você vai precisar botar um 6 aqui. É por isso, então, que eu escrevi o 13 como 6 mais 7. Porque aí agora eu posso colocar o 6 em evidência. Ó. Então vai ficar 6 vezes S mais 1, que é o denominador que eu precisava fazer aparecer aqui no numerador. E o raiz de 2? Pô, sobrou 7, não sobrou? Para fazer aparecer o raiz de 2, eu multiplico e divido por raiz de 2 sobre 2. E aí pronto, pessoal. E aí pronto. Porque agora, aqui eu tenho 6 vezes. Eu vou fazer um passo adicional aqui embaixo. Isso daqui não ficou bom, não. Espera aí. Vou arrastar essa expressão aqui para baixo. Bom? Para fazer um igual aqui. Aquele caixotinho ali, ó, é 6 vezes S mais 1 sobre S mais 1 ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado, mais 2. Mais 7 sobre raiz de 2, multiplica raiz de 2 sobre S mais 1 ao quadrado mais 2. Tá bom? Então, essa expressão aqui dentro do caixotinho, ela pode ser escrita dessa forma, tendo em vista essa expressão que eu usei aqui, ó, essa decomposição do numerador. E aí agora sim, ó, esse pedaço aqui é a transformada de Laplace da exponencial de menos t, da mesma forma que apareceu lá em cima. Exponencial de menos t vezes o cosseno de raiz de 2t, porque aqui 2 é raiz de 2 ao quadrado, então meu valor de A é menos 1, meu valor de B é raiz de 2. E aqui 7 raiz de 2 vezes a exponencial de menos t, seno da raiz de 2t. Tá? Então, é um passo adicional aqui, que eu devia ter feito antes. Estou fazendo agora para vocês. E aí, então, pessoal, veja, a H de S também foi identificada como a transformada de Laplace dessa expressão toda aqui, ó, tá? H de S é a transformada de Laplace dessa expressão toda. E aí, então, vou abaixar aqui um pouquinho a tela, só para vocês verem. Veja, y de S, está escrito aqui, ó, y de S é H de S mais G de S. H de S é a transformada de Laplace dessa expressão toda. G de S é a transformada de Laplace dessa expressão aqui. Então, quem é a Y de S? A Y de S é a transformada de Laplace, Y de S, é a transformada de Laplace desse pedaço todo, mais a transformada de Laplace desse pedaço aqui. Por quê? Y de S é H de S mais G de S. E eu identifiquei cada uma dessas parcelas como essas transformadas de Laplace que eu apontei aqui. Não é simplesmente escrever que Y de S é a transformada de Laplace de todo mundo, mas aí observe, dá para a gente melhorar essa expressão, porque aqui, ó, exponencial de menos t cosseno de raiz de 2t. Exponencial de menos t seno de raiz de 2t se repete. Então, eu só agrupo essa parcela. Vou agrupar essa parcela aqui com essa parcela aqui. E essa parcela agrupo com essa parcela aqui, ó. Resultando nesse coeficiente feio que apareceu aqui e resultando nesse coeficiente feio.
Aproveitei para colocar umas coisas em evidência. Então, o exponencial de 2t, coloquei em evidência. A exponencial de menos t, coloquei em evidência. Veja, gente, ao fim, então, qual é a conclusão? A conclusão é que y de s é igual à transformada de Laplace dessa expressão. Recapitulando, então, quem é y de s? Y de s é a transformada de Laplace da solução y de t. Significa, então, que a inversa de y de s é a própria solução y de t. Ou seja, já que y de s é a transformada de Laplace dessa função, y de t é exatamente essa funçãozinha. A solução do PVI é exatamente essa funçãozinha que apareceu aqui dentro da transformada de Laplace que te dá a y de s. Então, dessa maneira, você resolve, você encontra a transformada de Laplace da solução do PVI, e invertendo essa transformada de Laplace, você encontra a solução do PVI. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para a forma como essa y de t aparece. Ela aparece como uma soma de duas parcelas, tá? Essa parcela aqui, ó, é a solução do problema homogêneo. Solução. Deixa eu. Aqui é a solução da EDO homogênea, ou da parte homogênea. E essa daqui é a solução particular não homogênea. Mesmo a gente usando a estratégia da transformada de Laplace, é possível você identificar nessa solução aquela mesma característica que nós tínhamos observado anteriormente. A solução de uma EDO não homogênea, ela é dada pela solução da EDO homogênea mais uma solução particular da EDO não homogênea, tá? Então, isso daqui vai sempre aparecer assim. Ah, Carlos Magno, por que você sabe que esse pedaço é a solução da parte homogênea e esse é a solução da parte não homogênea? Só você olhar para essa expressão, ó, essa exponencial de 2t que aparece aqui, se você voltar lá no PVI, para você observar a EDO, você vai observar que exponencial de 2t era exatamente a parte não homogênea da equação. Então, fica fácil de você identificar. Bom? Perguntas, gente, em relação a essa resolução? Perguntas, pessoal? Alguma pergunta em relação à resolução desse último exemplo? O Marco está dizendo que não. É bem trabalhoso, viu, Marco? Mas é porque eu fui fazendo assim, né, com um nível de detalhe muito grande. É uma coisa que na prática, você, sem ter que ir fazendo a explanação, é mais prático, é mais rápido. Mas realmente dá um trabalho, tá? Realmente dá um trabalho, tá? E outra coisa, viu, gente? Assim como esse exemplo que eu resolvi com vocês, os vídeos que eu tenho gravado, que eu passei para vocês já, resolvem outros exemplos, tá? De soluções de PVI, usando a transformada de Laplace. Na aula de sexta-feira nós temos aula síncrona por causa da semana passada. Eu tinha falado no início da aula, só reforçando, porque eu vi que chegou mais gente. Na sexta-feira a gente tem outra aula síncrona e eu vou resolver novos problemas de valor inicial usando a transformada de Laplace. Então a gente vai ver isso várias vezes ainda. Sexta-feira, quarta-feira da semana que vem, nós vamos ver mais exemplos, tá? Então, além dos exemplos que vocês têm nos vídeos gravados, eu vou aqui com vocês na aula síncrona fazer outras situações. E é importante vocês também pegarem os exercícios, tá, gente? Deixa eu só mostrar aqui para vocês no Reginaldo.
essa parte da transformada de Laplace. Aqui, ó, problema de valor inicial. Tá vendo? Aqui você já tem, ó, todos esses daqui vão ser resolvidos da mesma maneira como eu resolvi com vocês agora há pouco. Tá? Todos eles. Então, seria bom que você tentasse fazer alguns desses daqui. Você tem 2, 4, 6, 8. Tenta fazer pelo menos uns 2, 3 desses exercícios para você sentir na pele a dificuldade. Essa dificuldade que você vê aparentemente quando eu resolvo, na hora que você tenta fazer, ela aparece explicitamente para você. Aí é que você vai ter a noção da dificuldade que você pode ter ao resolver esse tipo de problema, tá bom? Então, faço mais uma vez o apelo para vocês assistirem aos vídeos, lerem a matéria. O material do Reginaldo também tem uma série de exemplos. Eu sempre, quando eu pego um exercício para trazer para vocês, exatamente para você. Além do exemplo que eu resolvo, você também ter o exemplo resolvido lá no livro. Então, você ganha um volume de situações resolvidas muito maior, tá bom? Mas, ô Marcos, esse medo, por exemplo, vamos supor que você errou na hora que você calculou a transformada de Laplace da EDO. Esse daí é o primeiro passo que você tem que tomar um cuidado muito grande na hora de calcular a transformada de Laplace da EDO. Escreve direitinho, faz parcela por parcela, que aí você evita esse erro. Mas digamos que você aí tenha esquecido uma constante, por exemplo, das condições iniciais. Então, o que vai acontecer é que a sua transformada de Laplace vai aparecer incompleta, certo? Mas se você pegou esse resultado e, a partir dele, inverteu, seguiu esse passo a passo, é claro que sua resposta não está correta, completamente correta, mas eu posso avaliar o que você fez. O que você não pode fazer é não fazer nada, aí é terrível, né? Mas seguindo aquele passo a passo, mesmo que você tenha cometido um equívoco anteriormente, se você conseguiu inverter adequadamente a transformada que você obteve, para mim já é muita coisa. Tá? Eu sei que é fácil de você comer mosca num detalhezinho, tá? Mas eu procuro sempre valorar aquilo que vocês apresentam. Tá bem? É claro que se você me apresentar uma coisa que não tem nada a ver com o que eu te pedi, não tem jeito de valorar, tá? É igual, só para aproveitar o gancho na questão da prova que eu pedi assim, ó, interprete o problema de valor inicial. Lá na última questão da prova, da segunda prova. Aí muita gente pegou e resolveu a EDO. Eu não quero que você resolva a EDO, não queria que você resolvesse o PVI. Eu queria que você interpretasse, ó, isso daqui é um problema massa-mola, a massa vale tanto, o constante elástica tanto, as condições iniciais estão me dizendo isso. Era o objetivo, e não resolver a equação. Não precisava resolver a equação. O máximo que você precisava resolver ali naquela questão era calcular o delta. E com o valor de delta você ia me dizer se o sistema era superamortecido, tinha amortecimento crítico ou era subamortecido. Né? Não precisava resolver. Então, se você me responde algo que possa ser aproveitado, eu aproveito. Né? Mas se você me responde algo que eu não posso aproveitar nada, aí não tem jeito. Tá bom? Gente, se vocês não tiverem perguntas, já estamos no nosso horário, 22h27. Eu dou por encerrada a nossa aula de hoje. Perguntas? Entendeu? O Marco disse que entendeu. Boa noite, professor. Boa noite para quem já está saindo. Dúvida? Peraí. Agora está dando um monte de gente dando boa noite. Peraí, deixa eu ver. Alguém me perguntou aqui. Peraí. João, foi o João? No caso de dúvida das resoluções, João, mando resolução de quê? Da prova ou de exercício? Falar por aqui que fica mais fácil, professor. Subindo mensagem É pra mais caralho fácil. aí. No caso da resolução das questões, mas sem ser da prova mesmo, dos exercícios. Ô, João, tanto faz, cara. Tanto faz. Se você quiser escrever com mais... Aqui no Teams é muito mais prático, eu acho, tá?
porque eu estou sempre com o Teams do aplicativo no telefone funcionando. De tarde, eu estou de cara aqui no computador, eu começo 1 hora da tarde e só saio lá pelas 7 horas, às vezes até mais, né? Então, se você mandar mensagem no e-mail ou mandar mensagem no Teams, eu vou conseguir ler, então tanto faz. Fica a gosto do freguês. Beleza, aqui eu já vi alguns professores até de estática sugeriu também, às vezes marcar uma reunião rápida e se tirar algumas dúvidas. No seu caso tem isso também ou não? Pode, pode. Desde o Pode? início do semestre eu estou esperando alguém me chamar para uma reunião para tirar dúvida. Até hoje ninguém me pediu. Mas eu Não, mas tenho deve ir. horário. Fim da tarde, João, é sempre tranquilo assim para mim, tá? Beleza. Então, quando você tiver dúvida, se estiver estudando, quiser marcar um horário para tirar dúvida, é só falar, professor, tal dia. Eu peço que você marque, me peça com alguma Aham. antecedência, assim, porque às vezes eu tenho minhas outras tarefas e não é possível atender naquele momento, tá? Mas, tipo, se você me escrever no início da tarde, muito provavelmente a gente consiga combinar de se encontrar no fim da tarde ou no início da noite, tá? Não, Isso é bem tranquilo. tranquilo, Que vai chegando beleza? perto da última prova, vai parecendo mais desespero, né? Aí talvez fiz uma reunião para tirar algumas dúvidas. Mas aí a Não, gente pode ficar combina direitinho. tranquilo. Sempre às ordens. Valeu, professor. Obrigado, viu? Boa noite. Falou, rapaz. Boa noite. Bom descanso. Eu também.